Um tempo atrás me perguntaram sobre a minha trajetória com as práticas somáticas e como eu fui parar na neurociência. Então eu resolvi gravar esse vídeo para contar um pouco da minha história partindo da dança, como eu encontrei a educação somática e finalmente como eu fui parar na neurociência. Bom, provavelmente se você está assistindo esse vídeo você já me conhece pelo trabalho com o Deixa Mover, que é uma plataforma de divulgação científica e de formação em educação somática, dança e neurociência, que eu iniciei antes da pandemia, na verdade, mas que se consolidou durante o período da pandemia, em que a gente ficou isolado e desde então eu venho fazendo uma série de ações, como grupos de estudos, cursos online, sobre esses três grandes temas: dança, práticas somáticas e neurociência. Antes da minha formação como neurocientista, então eu sou bacharel em neurociência, na verdade eu tenho uma dupla titulação, que é em ciência e tecnologia e neurociência, que é um molde um pouco diferente de formação da Universidade Federal do ABC, que são cursos interdisciplinares. Existem outras universidades no Brasil e no mundo que adotam esse tipo de formação, mas em poucas palavras você faz duas graduações combinadas, e a minha combinação foi ciência, tecnologia e neurociência. Até então era o primeiro e único curso de neurociência bacharelado no Brasil. Hoje existe uma outra opção ofertada pela PUC do Rio de Janeiro. Bom, mas antes de parar na neurociência, eu fui bailarino durante 15 anos da minha vida, dancei profissionalmente. Essa foi a minha primeira e única profissão ao longo da minha vida. E em um momento da minha trajetória como bailarino, na minha formação, eu tive uma professora que trazia elementos. Na verdade, tive várias professoras, mas uma delas trazia elementos da educação somática de uma maneira muito presente nas aulas de balé. Então, inevitavelmente, a gente acabava experienciando diversas abordagens de educação somática, sejam abordagens ligadas mais ao uso da imagem, como endoquineses, ou outras abordagens de manipulação óssea, por exemplo, manipulação tecidual. O que aconteceu para que eu me aproximasse de maneira tão forte da educação somática e fizesse uma formação nessa área? Nessa fase, eu tinha ali por volta de 16, 17 anos, e eu tinha uma questão na minha lombar, na minha pelve, na verdade, que conversava ali com a minha lombar, que a minha pelve ela se retrovertia de uma maneira exacerbada. Então, a retroversão da pelve é quando a gente coloca coloquialmente o rabo para dentro das pernas, uma bunda para dentro. E a minha bunda ia para dentro mesmo sem ninguém pedir. Então, eu não fui orientado a colocar a minha pelve em retroversão nas minhas aulas de balé. Isso simplesmente acontecia, e a gente não sabia o porquê, a minha professora não sabia explicar. Então, mesmo pedindo para eu alinhar a minha pelve neutra, a minha pelve não ia, ela ia sozinha para dentro. Foi aí então que eu descobri, por intermédio dessa professora, o Rolf Integração Estrutural. E nas minhas experiências com Rolf, para além da manipulação que a terapeuta fazia, havia uma série de exercícios de educação somática, diversas abordagens combinadas ali, modificadas a partir do diálogo com o meu corpo, para que eu organizasse a posição da minha pelve de uma forma funcional. Essa experiência com Rolf durou mais ou menos 3 meses e modificou a minha vida como bailarino. Eu tive não só uma reorganização do alinhamento da minha pelve, mas um progresso técnico absurdo num intervalo de tempo muito pequeno. Eu estou falando ali mais ou menos 1 ano, nesse pedaço em que a gente investiu nisso. E nessa época, eu comecei a frequentar mais assiduamente as aulas de práticas de educação somática, de diversas abordagens que aconteciam em diferentes espaços de São Paulo. Naquela época, era muito comum aulas gratuitas de educação somática, porque a oferta de políticas públicas nesse eixo era bem
grande. Então, você tinha aula de educação somática em São Paulo inteiro, acontecendo gratuitamente, e isso era uma coisa que não é tão simples de encontrar hoje em dia. Então, fazia aula assim, várias vezes por dia, vários dias por semana, experimentando diversas abordagens no mesmo universo, no mesmo guarda-chuva das práticas somáticas. Nessa mesma época, eu conheci uma professora chamada Meg Mendonça, que era criadora de um método chamado RP2, Mobilidade Funcional. E o RP2 ela é uma abordagem que se enquadra dentro das práticas de movimento somático, que estabelece um diálogo entre a respiração, o relaxamento, o uso de posturas específicas e a passagem entre essas posturas por caminhos pré-definidos. Eu resolvi fazer formação nesse método e durante a formação eu descobri a imagética motora, que naquele momento eu não entendia direito o que era imagética motora, mas um dos pilares da RP2 era o uso de imagens, que nada mais é do que a possibilidade e capacidade de você projetar mentalmente o seu próprio corpo no contexto do RP2. E durante a formação, a Meg falava que o uso das imagens fazia com que o cérebro pré-ativasse áreas ligadas ao movimento. Aquilo me chamou muita atenção e eu resolvi estudar um pouco mais a fundo. Foi aí que eu descobri o curso de neurociência da Universidade Federal do ABC e comecei a me preparar para ingressar nesse curso. É um curso de uma universidade pública, então o ingresso naquela época já era pelo Enem, e isso era 2014. E eu tinha finalizado o meu ensino médio em 2006. Então, eu tive um tempo muito grande sem estudar educação formal, matérias da educação formal. Então, me preparei ali ao longo de 6 meses para fazer o ingresso e passei e iniciei a formação. Como eu já tinha esse histórico com o Rolfing e as práticas somáticas com uma resposta muito potente no meu corpo, eu fui investindo cada vez mais no conhecimento em torno dessa história, que é uma história que não só estabelece dinâmicas com o movimento, mas dinâmicas com a pessoa. Então, comecei a comprar livros, fazer investigações diversas com obras clássicas da educação somática, autores e autoras clássicos da educação somática, e cada vez mais tentando trazer isso para o meu universo da dança e também um universo que começava a se descortinar a partir da minha formação em neurociência. Nesse processo, eu experimentei de tudo que vocês possam imaginar. Então, assim, eu fiz aula de Feldenkrais, eu fiz aula de técnica clausiana, fiz aula de coordenação motora Pierre-Bézier, fiz aula de eutonia, fiz aula de RP2, muitas aulas. Então, de deukineses, pouco menos, porque deukineses no Brasil, as pessoas utilizam de práticas da deukinese sem saber um pouco o que estão fazendo deukineses. Mas imagética motora, muitas aulas, e fiz muita aula de improvisação solo também. Eu fiz pouquíssima aula de contato, improvisação, mas eu fiz muita aula de improvisação solo. E nas aulas de improvisação solo, inevitavelmente, a gente utilizava de exercícios que estão dentro do escopo das práticas somáticas. Então, nem é sempre simples a gente identificar essas fronteiras entre uma prática e outra, porque as coisas vão se modificando e se entrelaçando de um jeito muito complexo. Então, tem exercícios, por exemplo, que eu sei de onde vieram e qual é a referência exata deles, mas tem exercícios que eu desconfio que veio de um lado, mas pode ter vindo de outro. Então, métodos que foram bem sistematizados, como o método Feldenkrais, a própria ideokinese, isso é mais fácil de identificar, mas práticas como coordenação motora, que você não tem exatamente exercícios sistematizados, mas você tem um pensamento em torno da abordagem, a coisa não é tão simples assim. Mas eu fiz um pouco de tudo aquilo que está mais ofertado, era mais ofertado e continua sendo mais ofertado em São Paulo, sobretudo, a saber,
método Feldenkrais, eutonia, ideoquinesis, coordenação motora. E acho que e técnica clausiana, acho que essas foram as técnicas que eu mais experimentei durante toda a minha vida. Na minha trajetória de formação como neurocientista, inicialmente, gente, eu só buscava tentar me formar. Porque é um curso muito pesado, muito difícil, com um índice de reprovação absurdo. Mas aos poucos que eu passava por esses momentos mais nevrálgicos, né, da formação em ciência básica, eu comecei a buscar então pontos de conexão que tivessem mais diálogo com a minha trajetória como artista e nesse momento como professor, porque eu me distanciei dos palcos, me distanciei de uma relação com a dança como intérprete e me aproximei, fortaleci cada vez mais a minha relação com o professor, que é o que eu faço até hoje. Depois, em outro vídeo, eu posso explicar, por exemplo, por que eu parei de dançar, que é um tema que as pessoas me perguntam algumas vezes. Nesse processo, eu comecei a estudar cada vez mais imagética motora, descobri que existiam diversos estudos de imagética motora e dança, e me aproximei de uma forma muito fervorosa do trabalho da Mabel Todd, a partir do livro The Thinking Body, que é um livro que eu estou traduzindo os exercícios nesse momento. E desde então eu tenho me interessado pelo uso das imagens no contexto da dança e das práticas de movimento, mas sobretudo como essas imagens elas são essenciais não só para a experiência imagética, onírica da história, mas para a experiência sensorial do sujeito. Então hoje o meu trabalho ele está muito conectado ao uso de imagens no componente, como um componente de ativação sensorial, ativação afetiva, e isso sem dúvida baliza as minhas aulas de movimento, seja na dança, seja nas práticas somáticas. Para mim o diálogo entre essas práticas e a neurociência ele é muito anterior à neurociência que a gente conhece hoje, que é uma neurociência que se inicia ali por volta dos anos 2000, final dos anos 90. Porque antes da gente ter métodos de neuroimagem como a gente tem hoje, ou essa neurociência que a gente está acostumado a falar nos últimos 20 anos, algumas proposições já eram descritas, feitas nos livros, como o livro da Mabel Todd, por exemplo, de como a imaginação impacta na saída de movimento, na modulação do movimento. Então, o que eu vejo hoje é a neurociência não só descobrindo coisas, mas balizando orientações que já estavam nessas obras, já estavam sinalizadas ali de alguma maneira, a partir de uma observação empírica ou de um encantamento teórico e de uma hipótese fruto da experiência dos próprios autores e autoras. Hoje, o meu trabalho como neurocientista não busca explicar necessariamente essas técnicas ou esses efeitos, mas encontrar balizas que possam orientar as nossas práticas na sala de aula ou em outros contextos, como o contexto terapêutico e o contexto expressivo, criativo da relação com o movimento, porque eu acho que a neurociência e as práticas somáticas elas ainda têm uma aproximação pequena. É claro que existem estudos, mas há muito o que fazer ainda nessa área, sobretudo na identificação e na orientação prática desses achados. Então, o que de fato pode modificar uma relação na ponta, né? Uma relação de movimento prática no dia a dia das pessoas a partir de um resultado de ciência básica, de uma observação, de uma mensuração dada por um estudo científico, que é um pouco do meu trabalho que eu faço hoje. Essa foi a minha história com a dança práticas somáticas / neurociência, contada em poucos minutos. Se você se interessa por esse tipo de vídeo, me conta nos comentários que eu posso gravar um pouco mais. Eu estou saindo do Brasil agora e daqui 2 meses, mais ou menos, e posso fazer mais vídeos como esse e interagir de uma outra maneira aqui no YouTube do Deixa Eu Mover,
que tem sido até então um repositório das minhas aulas, um repositório dos meus encontros. Quem sabe a gente possa mudar um pouco o perfil de criação de conteúdo por aqui também. Tá bom? Então nos vemos no próximo vídeo. Sabe-se lá quando ele vai sair e do que eu vou falar. Se você quiser saber, é só acompanhar aqui. Tchau!